Se você ainda se confunde com transistor, fique tranquilo, que nessa aula eu quero te explicar um jeito simples e que quase ninguém te explica para entender o transistor como amplificador e como chaveador nas placas eletrônicas. Após essa aula, você vai notar, você vai perceber que você terá mais facilidade para analisar e diagnosticar as suas placas eletrônicas todas as vezes que você encontrar um componente como esse nela. Se esse tema faz sentido para você, já deixa o seu like para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de valor e distribuir esse material para mais e mais pessoas. Alguns técnicos até entendem que o transistor é um componente formado por 3 terminais e que esses terminais são chamados de emissor, base e coletor. Porém, muitos acabam não entendendo qual é a função de cada um desses terminais para o funcionamento do nosso componente. E daí, na hora de fazer uma análise, acaba não conseguindo diagnosticar da maneira correta. E é isso que você vai entender na aula de hoje. Explicando de uma maneira muito simples, o transistor é como se fosse uma torneira. E quem controla a saída de água dessa torneira é o nosso terminal base. Todas as vezes que entra uma corrente aqui muito baixinha, o meu transistor ele libera uma quantidade de água de emissor para coletor. Então, quanto mais corrente entra na base, maior é a corrente que sai lá no coletor. E por que essa corrente é maior? Porque o nosso transistor ele trabalha com um ganho, um beta, que, por exemplo, geralmente é de 100 vezes. Então, se entra aqui 1 miliampere na base, o transistor aplica esse ganho, ou seja, ele amplifica esse sinal e fornece essa alimentação de 100 miliampere para o coletor. Então, com essa característica de aplicar um ganho na corrente que entra na base, ele fornece uma corrente ainda maior para o coletor. Isso possibilita que o transistor, com uma corrente muito pequena, faça o controle de uma carga que consome uma corrente muito maior lá pelo seu terminal coletor. Então veja, o nosso emissor ele é ligado geralmente no GND para esse tipo de transistor, que é um transistor NPN. A base vai receber um pulso positivo e quando a base receber um pulso positivo, com uma corrente muito baixa, ele vai conduzir de emissor para o coletor, permitindo que os elétrons saiam daqui e vá para lá, fornecendo aí uma corrente de aproximadamente 100 mA, se a entrada for 1 mA, considerando que o transistor está sendo utilizado como amplificador. Agora, o nosso transistor ele pode ser utilizado também apenas como uma chave. E o que significa dizer que o meu transistor é apenas uma chave? Significa que a gente não está se importando com a amplificação que esse componente está fornecendo. Ou seja, a gente fornece uma corrente na base que é suficiente para o nosso transistor conduzir de emissor para o coletor no seu valor máximo. Ou seja, um transistor comum da linha BC, da família BC, 527, por exemplo, ele é um transistor que trabalha com uma corrente máxima de 500 miliamperes. Então, eu dimensiono o meu transistor para receber uma corrente na base pequena, na ordem de miliampere, que já vai ser o suficiente para o meu transistor fornecer o máximo de corrente lá no seu coletor. Ou seja, eu não estou me importando com o valor de amplificação, com o que ele está ajustando, eu simplesmente estou interessado em fazer com que ele faça um chaveamento, receba um pulso na base e forneça esse chaveamento de emissor para coletor. Assim é o nosso transistor como chave. Agora, como que a gente pode fazer para diagnosticar se o nosso transistor está funcionando ou não? O primeiro teste você pode realizar na placa eletrônica com ela energizada, caso você já tenha feito os outros testes de pré-análise. Tá? Então você vai primeiro verificar se o nosso transistor está recebendo um pulso na base e se ele está fazendo o chaveamento. Se ele tem pulso na base, mas não está chaveando, nós podemos ter um defeito no transistor. Se ele não está recebendo um pulso na base, a gente pode ter um defeito anterior ao nosso transistor. Então fica um diagnóstico muito mais preciso para você realizar na sua bancada. Só que para isso, você precisa ter outros conhecimentos. Você precisa saber pesquisar o datasheet desse componente para identificar quem são os terminais. Você precisa identificar e ler a simbologia desse componente. Você precisa conhecer as técnicas de medição para conseguir fazer o seu diagnóstico aqui
de maneira mais precisa. Agora, vamos fazer o teste desse componente para você identificar se o transistor está bom ou não. A primeira coisa que você precisa identificar são os terminais. Quem é coletor, base e emissor. Nesse tipo de transistor, BC527, BC327, nós temos coletor, é o primeiro, base é o do meio e emissor é o terceiro. Então, você vai polarizar a base com o negativo e vai bater o terminal positivo no coletor. Veja que precisa dar um valor de diodo, 0,683. E agora você vai tirar o terminal do coletor e conectar no emissor. Ele precisa dar diodo nos dois terminais, coletor e emissor. Se a gente inverter as pontas de prova, esse transistor ele não pode conduzir. Significa que esse componente está ok. Se alguma dessas medições que você fizer der continuidade direto, indicando curto, significa que esse componente está danificado e precisa ser substituído. Esse teste pode ser realizado com o transistor diretamente na placa, mas lembre-se, pode ocorrer algumas interferências a depender dos componentes que estão ao redor. Na dúvida, remova o componente e faça o teste fora da bancada. Viu como o transistor não é esse bicho de 7 cabeças, como muitos falam por aí? Agora você pode estar se perguntando, professor, mas transistor, PTH é fácil, eu quero ver aqueles pequenininhos, os SMDs. A lógica é exatamente a mesma. Acontece que nos componentes SMDs eles são fabricados em tamanhos menores, mas a forma de testar, o funcionamento é exatamente a mesma coisa. Então, se esse conteúdo fez sentido para você e você quer acessar uma formação, um treinamento prático e objetivo sobre fonte de alimentação chaveada, é só você ir na descrição desse vídeo, lá vai ter o link do meu treinamento Fonte Chaveada Sem Segredo, por um valor que você vai se surpreender. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para receber todo o nosso conteúdo semanalmente. Essa foi a nossa aula, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Até mais.